Nessa videoaula nós vamos dar início ao nosso estudo sobre testes de hipóteses. Ah, a videoaula é 100% baseada no texto aqui de Triola, né? Mário Triola. Eu tenho os dois livros, a edição antiga, é uma das edições antigas, e essa é a 12ª edição aqui, de modo que se você tiver R$ 230 no bolso, é um ótimo investimento comprar esse livro aqui, né? E vocês aí da editora LTC, se estiverem assistindo esse vídeo aí, podem patrocinar o vídeo aí. Já fiz a propaganda, vou fazer mais propagandas ainda do livro do Triola, esse excelente livro de estatística. Então, definições, né? Uma hipótese é uma afirmação ou declaração sobre uma propriedade de uma população. Então, por exemplo, você pode afirmar que a média populacional do parâmetro altura dos brasileiros é igual a 1,60 m. Então, esse é um parâmetro da população, né? Parâmetros da população. Então, você tem lá média populacional, proporção populacional, desvio padrão populacional. Bom, um teste de hipótese é um procedimento para testar uma afirmação sobre uma propriedade da população. Então, nós vamos ver aqui os elementos dos testes de hipótese, né? Aqui uma definição interessante, né? Então, regra de um evento raro para estatísticas inferenciais. Se, sob uma determinada suposição, a probabilidade de um determinado evento observado for excepcionalmente pequena, concluímos que a suposição provavelmente não está correta. Então, a média dos scores nos testes de QI é 100. O desvio padrão populacional é 15. Então, se você afirmar que o QI desse professor é 170, eu já vou adiantar para vocês que é muito, muito pouco provável você cruzar com uma pessoa com QI de 170. Então, a sua suposição provavelmente está incorreta. Você pode supor, por exemplo, que o QI, a pontuação de QI do atual presidente da República do Brasil, né, nós estamos aqui no ano 2021, 15 de maio, né, você pode supor que o score do teste de QI do atual presidente seja 30. Saiba também que um QI de 30 é muito, muito improvável. Então, a sua suposição provavelmente está incorreta, embora eu entenda por que você supõe isso. Muitas vezes eu também suponho. Bom, hipótese nula. Então, esse é o primeiro elemento aqui do nosso teste de hipótese, né? Então, a hipótese nula é o H0, né? É uma afirmação de que o valor de um parâmetro populacional, como proporção, média ou desvio padrão, é igual a um valor reivindicado. Então, testamos a hipótese nula diretamente no sentido que assumimos que é verdadeira e chegamos a uma conclusão de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então, hoje, nessa primeira aula, nós estamos só tratando dos elementos do teste de hipótese. Já na próxima aula nós faremos testes de hipótese. O outro elemento do teste de hipótese é a hipótese alternativa. Então, a hipótese alternativa é a afirmação que o parâmetro tem um valor que, de alguma forma, difere da hipótese nula. Bom, então vamos começar a organizar aqui, né? Vamos dizer que você tem uma afirmação. Você faz uma afirmação, uma conjectura. Qual seria essa afirmação? Por exemplo, a média etária da população brasileira é 40 anos. A média etária da população brasileira é igual a 40 anos. Essa é a sua conjectura, a sua hipótese. Então você vai agrupar, digamos assim, ou alocar a sua conjectura na hipótese alternativa. Então você vai colocar aqui, hipótese alternativa, média populacional diferente de 40. Na hipótese nula, você põe aqui a média populacional igual a 40. Bom, não sei se eu fui muito claro, né, mas
Em geral, se você tem uma conjectura, né, você tem uma hipótese sobre alguma coisa, recomenda-se que você expresse essa sua conjectura na hipótese alternativa. Bom, é claro que a sua hipótese, a sua conjectura é que a média populacional da idade do brasileiro é 40. Então, na hipótese alternativa, você só tem o diferente de 40. Então, enfim, espero que vocês tenham entendido aí, pelo menos, como montar. Então, você vê aqui, ó, hipótese nula, média populacional igual a 40, hipótese alternativa, média populacional diferente de 40. Então, isso é uma forma de você expressar. Outra coisa, né? De repente você vai na feira, né? Em tempos de pandemia, você vê gente lá naquela aglomeração sem a máscara. Aí você pode conjecturar. Olha, isso não é uma coisa muito inteligente. Aglomeração em época de pandemia, né? Você tem que usar máscara. Então eu acho que como muita gente não usa máscara, eu posso conjecturar de que a média populacional para o QI do brasileiro seja inferior a 100. Então isso aí você vai colocar aqui na hipótese alternativa. Média populacional menor que 100. A hipótese nula vai, digamos assim, contemplar o oposto da hipótese alternativa. Então a hipótese nula, média, maior ou igual que 100. Todo jeito tem a igualdade aqui, né? Sempre tem que ter alguma igualdade aqui na hipótese nula. Outra forma de você... Vamos pensar outro caso aqui, né? Você vai... participa de uma festa onde essas pessoas... onde as pessoas lá são predominantemente obesas. Se bem que esse aqui fica um pouco ruim para eu expressar, né, sobre peso, às vezes as pessoas ficam ofendidas. Vamos pensar assim, você pode conjecturar, você pode conjecturar que a média de renda do brasileiro é maior que R$ 2.000. Então você vai pôr lá na hipótese alternativa, a média populacional para o parâmetro renda é maior que R$ 2.000. Essa é a sua hipótese. Então a hipótese nula vai ter que conter o oposto disso. Mi menor ou igual que 2.000. Tá aqui. Então essa é a forma como você escreve esse teste de hipótese, né? Bom, vamos ver o que mais nós temos aqui, né? Então agora nós temos as etapas de um teste de hipótese. Então, etapas do teste de hipótese. Primeiro você precisa identificar quem é a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, na hipótese nula você vai ter a igualdade, na hipótese alternativa, não. Bom, acabei de mostrar, exemplificar ali, né, acima, na página anterior, né, não precisa subir lá não. Na etapa 4, você seleciona o nível de significância. A gente viu intervalo de confiança, né, tipo intervalo de confiança 0,95 ou 95%. Então o nível de significância é 0,05. Então você tem que especificar o nível de significância. Então selecione o nível de significância alfa. Então, o que é isso? Selecione o nível de significância alfa com base na gravidade do erro do tipo 1. O que é um erro do tipo 1? É você rejeitar a hipótese nula numa situação em que ela é verdadeira. Então, você escolhe um valor pequeno para o nível de significância. Se as consequências de você rejeitar a hipótese nula verdadeira forem graves. Então, regra geral, os níveis de significância são da ordem de 0,05 ou 0,01. Numa aula posterior eu vou falar mais sobre esses erros do tipo 1 e erros do tipo 2. Então, aqui embaixo a definição, né, o nível de significância denotado por alfa
é a probabilidade de que a estatística de teste caia na região crítica quando a hipótese de nula for realmente verdadeira, cometendo o erro de rejeitar a hipótese nula quando ela for verdadeira. As escolhas comuns, então, 0,05, 0,01, 0,10. Né? À medida que a gente for trabalhando, vocês vão entender melhor esses parâmetros. Agora eu só estou apresentando porque eu acho que teste de hipótese você aprende na prática. Nós vamos fazer vários exercícios sobre testes de hipótese. Né? Você precisa, numa etapa posterior, escolher qual é a distribuição apropriada. Se você vai usar uma distribuição normal, padronizada, se você vai usar uma distribuição T de student, se você vai utilizar uma distribuição Chi quadrado, e eventualmente você pode precisar de uma distribuição F, que eu acho que é de Fisher. Né? Então, por exemplo, se você tem uma amostra em que foi extraída de uma população normalmente distribuída, e você conhece o desvio padrão populacional, você pode usar a distribuição Z. Então aqui, ó, sigma, conhecido, desvio padrão populacional conhecido e população normalmente distribuída, você pode usar a estatística Z, a estatística de teste Z, e você vai comparar com os valores críticos vindos da tabela da distribuição normal padronizada. Parece que eu estou falando grego ou mesmo línguas estranhas aqui, mas isso deve ficar mais claro à medida que nós formos resolvendo exercícios de teste de hipótese. Né? Então, você tem que escolher a distribuição apropriada e onde você vai buscar os valores críticos que servirão para embasar as suas conclusões e, consequentemente, você precisa escolher a respectiva estatística de teste, que é um valor que você calcula a partir dos dados amostrais que te foram fornecidos para testar uma determinada conjectura a respeito de um parâmetro populacional. Se você tiver, por exemplo, uma amostra em que você não conhece o desvio padrão populacional e a população é normalmente distribuída, ou numa situação, mesmo que essa amostra seja pequena, ou numa situação em que o desvio padrão populacional não é conhecido, mas a amostra é grande, então você usa a estatística T. Você vai usar essa estatística de teste T e vai usar a distribuição T de student. Se você estiver trabalhando com desvios padrões, então vai testar uma conjectura a respeito da variabilidade, né, desvio padrão ou da variância, então a distribuição que você vai usar é a distribuição Chi quadrado, que é esse x mais enfeitado, e a estatística de teste será essa aqui, a estatística de teste Chi quadrado. Vamos aos outros elementos aqui, procedimentos de um teste de hipótese. Bom, então, você tem testes bilaterais, unilateral à direita, às vezes eu falo unilateral direito, unilateral à esquerda, unilateral esquerdo, muitas vezes eu falo, mas acho que o termo correto é unilateral à direita, unilateral à esquerda. Então, vejamos, olha, você faz uma conjectura, tipo, a renda média do brasileiro é igual a R$2.000. Então, a hipótese alternativa, você tem lá a média, aliás, deixa eu escrever aqui que é melhor. Então, vamos trabalhar aqui desse lado direito. Aqui. Então, você tem uma conjectura a ser testada. Você tem lá, renda média, alguém te afirmou assim, a renda média dos brasileiros é R$2.000. Aí você vai, baseando-se em dados amostrais, testar essa afirmação. Então, você vai colocar lá a hipótese nula, média, melhor, hipótese alternativa, média diferente de R$2.000, hipótese nula, média igual a R$2.000. Então, nesse caso, o valor crítico vai estar distribuído nas duas caudas da distribuição. Se a sua estatística de teste cair na região crítica, por exemplo aqui,
ou aqui, você rejeita a hipótese nula. Bom, então aqui, ó, vamos lá. Tipos de testes e hipóteses. Bilateral, unilateral à esquerda, unilateral à direita. Então, as caudas em uma distribuição são as regiões extremas delimitadas pelos valores críticos. As determinações dos valores P e valores críticos são afetadas pelo fato da região crítica estar em duas caudas, ou na cauda esquerda ou na cauda direita. Portanto, torna-se importante você caracterizar corretamente o teste de hipótese, se é bilateral, se é unilateral à direita. Então, aqui nesse caso, eu não sei se eu me expressei bem, mas vou expressar de novo aqui, olha. Você afirma que a renda do brasileiro, a média de renda do brasileiro é 2.000. Então, na hipótese alternativa aqui, você tem renda diferente de 2.000. Então, aqui você divide nos dois lados aqui o nível de significância. Agora você pode afirmar, por exemplo, a renda média do brasileiro é maior que 2.000. Então, isso vai aqui na hipótese alternativa. Média maior que 2.000. Veja que esse símbolozinho está apontando para a direita. Esse é um teste unilateral à direita. A hipótese nula, a renda vai ser menor ou igual que 2.000. Bom, você pode afirmar, por exemplo, que a renda do brasileiro é inferior a 2.000. Então, a sua hipótese alternativa, a média menor que 2.000. Hipótese nula, a média maior ou igual que 2.000. Então, quando você tem esse símbolo aqui, diferente, na hipótese alternativa, você pode entender como o símbolo de programação. Muitas vezes em linguagem de programação, o diferente vai ser simbolizado desse jeito. E repare que está apontando para os dois lados, você já sabe que é um teste bilateral. Aqui, na hipótese alternativa, está apontando para a direita, você sabe que é um teste unilateral à direita, aqui apontando para a esquerda, é um teste unilateral à esquerda. Parâmetro importante aqui no teste de hipótese é o valor P. Então, o valor P, ou também conhecido como valor de probabilidade, veja que o P é maiúsculo, não confundam com o P minúsculo, porque o P minúsculo é proporção. Então, o valor P é a probabilidade de obter um valor da estatística de teste que seja pelo menos tão extremo quanto aquele que representa os dados amostrais, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Então, vamos resumir isso aqui. Resumir isso aqui com esta linda figurinha aqui, né? Sim, a região crítica é a região onde você é a região de rejeição da hipótese nula, né? Então, a região crítica é o conjunto dos valores da estatística de teste que nos levam à rejeição da hipótese nula. Por exemplo, a região sombreada em vermelho nas figuras abaixo e anteriores, né? Mas vamos tentar entender esse valor P. Então, você tem um conjunto de dados amostrais. Por exemplo, você entrevistou 300 brasileiros. Então, essa é a sua amostra. Você perguntou a essas pessoas qual é a renda dessas pessoas. E você vai testar uma hipótese sua de que a renda média do brasileiro seja igual a 2.000. Então, na hipótese alternativa, média populacional diferente de 2.000. Hipótese nula, média populacional igual a 2.000. Bom, você tem dados amostrais e com esses dados amostrais você calcula a chamada estatística de teste. Essa estatística de teste pode cair na região crítica ou não. Então vou desenhar aqui para vocês como trata-se. Olha, tá vendo diferente aqui? Trata-se de um teste bilateral, né? Então esse nível de significância, essa probabilidade, vai se distribuir nas duas extremidades. Você tem
isso aqui. E como é um teste bilateral, né? Então aqui a região crítica eu vou pintar de vermelho. Pintando de vermelho. Aqui. Região crítica. Aqui nós vamos ter os valores críticos, que, por exemplo, se for uma amostra que você conheça o desvio padrão populacional, né? Então, você vinda de uma população que você conhece o desvio padrão populacional, então você tem aqui alfa sobre 2, né? E o z de alfa sobre 2. Então, são os valores críticos. Você calcula a estatística de teste, z. Se ela cair na região crítica, você rejeita a hipótese nula. Caso contrário, você não tem como rejeitar a hipótese nula. Digamos que caia aqui a sua estatística de teste z. Então, essa área aqui, multiplicada pelo 2, vai ser o seu valor P. Então, o valor P, o que é? O valor P é a probabilidade de você obter um valor da estatística de teste que seja pelo menos tão extremo quanto este Z que você obteve com seus dados amostrais. Então, se você tem um teste bilateral, o seu valor Z vai ser 2 vezes essa área. Se você tem um teste unilateral, o valor P vai ser a área aqui. Então, mas isso vai ficar consolidado quando nós formos fazer efetivamente os testes de hipótese, né? A videoaula está ficando um pouco longa, mas eu ainda tenho que falar mais sobre mais alguns elementos dos testes de hipótese, então vamos acelerar aqui e a gente deixa para aprender quando for fazer exercícios, né? Bom, você, baseando-se no valor P, ou na estatística de teste, você rejeita ou não a hipótese nula. Então, a gente hoje em dia usa-se muito o valor P, embora a maior parte dos exemplos eu vou colocar aqui com estatística de teste, porque os softwares de hoje em dia, regra geral, te oferecem um valor P. É mais fácil de você, se você opera um software, é mais fácil você tomar as decisões sobre rejeitar ou não uma hipótese nula do que usando a estatística T. Mas vocês vão a estatística de teste. Bom, então depois de você determinar se o teste de hipótese é bilateral, unilateral à esquerda ou unilateral à direita, você pode prosseguir com a abordagem do valor P. Como os softwares, então, tipicamente fornecem o valor P nos testes de hipótese, o método de P, do valor P é muito mais usado do que o método baseado em valores críticos. Mas nós vamos aprender os dois, né? Então, o método do valor P, você precisa achar a probabilidade, né? Esse valor P. Você precisa saber o nível de significância e você vai definir se o valor P é maior ou igual que o nível de significância ou se ele é menor. Se o valor P for desculpem, se o valor P for menor ou igual que o nível de significância, você rejeita a hipótese nula. Caso contrário, você não rejeita. Então, se o valor P for maior, como é que eu vou explicar isso? Vamos pensar num teste unilateral aqui. Por exemplo, vamos pensar num teste unilateral à esquerda. Então, você tem uma conjectura de que a média da renda dos brasileiros é menor que 2.000. Então, Mi menor que 2.000. 2.000, opa, tá faltando 2 aqui, né? Do jeito que tá a coisa aqui, né? 0,0 talvez seja mais verdadeiro que 2. 2.000. E aqui a hipótese nula, né? Que é a alternativa. Então, Mi maior ou igual que 2.000. Contém a igualdade aqui, né? Isso que manda. Então, vamos desenhar aqui. Então, aqui você tem a sua distribuição, vamos pensar na distribuição normal. Você tem aqui a região crítica à esquerda. Então, esse aqui é o Z de alfa, né? O valor é o valor crítico aqui, né?
Então, digamos que a sua estatística de teste Z tenha caído aqui. Z. Aliás, o seu alfa é essa área aqui, o seu nível de significância é essa área aqui. Então, se o seu Z caiu aqui, o seu valor P vai ser toda essa probabilidade aqui, toda essa área. Repare que o valor P é maior que o alfa, então você não rejeita a hipótese nula. Repare que o valor de Z, a sua estatística de teste, caiu aqui nessa região que não é a região crítica. Se a estatística de teste tivesse caído nessa região aqui, na região crítica, então o seu valor P seria inferior ao nível de significância, aí você rejeitaria a hipótese nula. Bom, a gente vai ver então tomar decisão em termos de, digamos assim, valores P e também em termos de estatística de teste, mas isso vai ficar mais claro quando fizermos exercícios, né? Vamos tocar em frente, porque a aula está super longa, né? Então, você precisa reafirmar a sua decisão, a sua conclusão em termos não técnicos, né? Não técnicos e não comprometedores, né? Porque a gente, trabalhando com estatística, nós não somos pessoas de fé, né? Nas hipóteses. Nós somos, digamos, escravos da estatística. Então, você não pode fazer uma afirmação sem base em dados amostrais que apoiem essa afirmação. Então, você tem que saber fazer a redação da conclusão final. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos lá. Redação da conclusão final. Então, você começa, você tem uma afirmação original, verifica se essa afirmação original contém a igualdade. Se contiver a igualdade, a afirmação original vai estar alocada na hipótese nula. A sua estatística de teste diz para você rejeitar a hipótese nula? Se diz, então você vai colocar a sua conclusão nesses termos. Há evidência suficiente para garantir a rejeição da afirmação original, que continha a igualdade. Se você não rejeitar a hipótese nula, então não há evidência suficiente para garantir a rejeição da afirmação. Isso aqui é interessante, é importante, a gente já vai comentar sobre isso. Digamos que você tem uma conjectura que não envolva a igualdade, tipo média de renda do brasileiro é menor que 2.000. Então, se essa sua afirmação original não contém igualdade, então a afirmação original vai ser alocada aqui na hipótese alternativa. Rejeita a hipótese nula? Se for o caso de rejeitar a hipótese nula, então os dados amostrais apoiam a afirmação original de que, se você rejeita a hipótese nula, a hipótese alternativa que não contém a igualdade, né, vai ser aceita. Caso você não rejeite a hipótese nula, não há evidência amostral para apoiar a afirmação, e aí você tem a afirmação original, né? Então, vamos ver o que mais nós temos aqui, né? Detalhe importante aqui, né? Você não vai concluir o seu teste de hipótese simplesmente dizendo rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula, porque você tem os dados amostrais, você tem a conjectura feita e você vai ter que se expressar de tal forma que o leigo consiga entendê-lo. Então isso é super importante. Outra coisa aqui, aceitar versus rejeitar a hipótese nula. Bom, alguns textos usam aceitar a hipótese nula. Então, só que nós não estamos provando a hipótese nula. Nós estamos tirando conclusão sobre uma afirmação baseando-se naquela amostra. Então, se você dizer assim, aceitar ou rejeitar a hipótese nula, você está se comprometendo muito. E a gente não pode se comprometer além dos dados que nós temos. E nós temos apenas dados amostrais que nos ajudam a entender o problema, mas não a entender completamente. Então, deixar de rejeitar diz mais corretamente que, enfim, é melhor você falar deixar de rejeitar. Então, deixa eu ver como é que está essa frase aqui. Então, deixar de rejeitar diz mais corretamente que a evidência disponível não é forte o suficiente para justificar a rejeição da hipótese nula. Bom, é bastante informação e a gente tem que digerir isso aqui, né? Como é que a gente digere? Fazendo exercício. Então, na aula que vem eu já começo fazendo exercícios envolvendo testes de hipótese, né? Então,
Uh, até a próxima aula.